Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certinho? Pois, bem-vindos a mais um vídeo. Acho que talvez não foi o jogo que a gente imaginou, mas pelo menos saímos com um resultado positivo e acho que é o mais importante. Como eu tinha falado no vídeo anterior, o mais importante era jogar bem e ganhar, e o Inter fez isso, o Inter conseguiu fazer isso. Porém, não como a gente esperava, né? A gente esperava talvez 3, 4, 5 gols, e não foi isso que a gente viu. A gente viu o Inter tentando muito, às vezes de forma organizada, às vezes de forma desorganizada, mas não conseguindo fazer o gol, não conseguindo. Teve momentos que eu entrei em angústia ali, eu falei, não é possível, não é possível que o Inter tenta e não vai sair o gol. No primeiro tempo eu estava mais tranquilo, falei, não, isso é coisa do jogo, o time está nervoso, também a fase não é aquelas coisas, então o Inter precisava caprichar um pouquinho mais ali na parte final, não só na parte final, mas mesmo na finalização, né? E desde o primeiro momento eu tive uma impressão meio estranha. Aquele lance que o Alan Patrick perdeu eu achei muito estranho, porque ele tentou dar de calcanhar em vez de deixar ali pro Wanderson, ou ele mesmo chutar de uma forma normal, que já seria o suficiente para fazer o gol. Logo depois também tem uma baita bola na trave do Wanderson, que a hora que eu vi aquilo lá eu falei, ia ser um golaço realmente. E o Inter foi pressionando. O Baralhas teve um lance lá, Bergkamp, e quase fez um gol. O Pedro Henrique tentou do meio de campo. Luiz Adriano teve 2, 3, 4 oportunidades. Uma cabeçada fantástica que o goleiro pegou. E o Inter vai pro intervalo ali com aquele sentimento de o Inter consegue fazer um gol, mas será que nesse jogo, porque não parecia que o Inter ia conseguir fazer um gol nesse jogo, porque tava alguma coisa errada com aquele gol. O Inter chutava, a bola rebatia no zagueiro, voltava, ia em outro, ia na trave. O Inter teve 2 bolas na trave. Eu tô aqui com os dados. O Inter teve 24 chutes no gol. E sem contar alguns lances, né? Que nem esse que eu falei do Patrick, que ele tenta chutar calcanhar, mas a bola não vai e volta para o zagueiro. As 2 bolas na trave também, que não conta como chute a gol, que o Inter deu teoricamente 7, né? Mas o volume de jogo do Inter foi muito grande. Muito grande mesmo. Eu acho que se o Inter conseguisse criar isso contra a maioria dos times, ou pelo menos metade disso já estava muito bom. O problema é que foi um jogo de ataque contra a defesa. E a partir daí eu não consigo tirar muito parâmetro. Esse que é o problema, porque não vai ser todo jogo assim. E se fosse, o Inter não consegue repetir essas atuações na maior parte do tempo. Claro, o Inter jogou contra times menores, até fez bons resultados em alguns casos, mas na maioria não. O Metropolitanos é mais fraco que time de Campeonato Gaúcho. É mais fraco que time de Série D brasileiro. Pelo que eles demonstraram hoje aqui e vem demonstrando ao longo da temporada, claro, agora ganharam 3 jogos seguidos no Campeonato Venezuelano, deram uma recuperada, mas os caras são 6º lugar no Campeonato Venezuelano, que não tem relevância nenhuma. É talvez o mais fraco da América do Sul. Então, eu esperava um pouco mais do Inter, mas quando eu vi a escalação eu já não esperava tanto assim. Um time que começa com Baralhas e Johnny, até achei que não ia começar os dois, achei que ia começar um ou outro com o Depena. Mas o Mano consegue me surpreender cada vez mais. Não acho que esse resultado magro de 1 a 0 com o gol salvador do alemão no final tenha sido culpa do Mano, mas tem ali o dedo dele, claro, porque tu não pode entrar contra um time que vem literalmente só para se defender, com 2 volantes que não criam nada. Não criam nada. Até acho que foi a melhor partida do Baralhas com a camisa do Inter. Acho que foi, mas também é que nem eu disse, não tem exigência defensiva nenhuma. Então ele só se preocupa em atacar. É a mesma coisa do Igor Gomes que eu falei no outro vídeo também. O Igor Gomes não foi muito bem defensivamente e foi bem ofensivamente no jogo contra o Fortaleza.
E nesse jogo, que ele não teve nenhuma preocupação defensiva, literalmente nenhuma, o Inter conseguiu atacar muito bem por esse lado direito. O Igor Rans fez baita jogada, fez troca de passe, fez 1-2. Maravilhoso, jogou muito, muito bem mesmo. E, olha, jogou muito mais que o Bustos tem jogado nessa temporada, antes da lesão. Foi um negócio que foi impressionante de ver. Então, eu acho que o ponto mesmo desse jogo foi a vitória. O Inter ganhou, jogou bem, como deveria jogar, mas agora o Inter não pode perder tantas oportunidades. Não pode. Com isso, eu acho que o Inter tem muitas dúvidas para os próximos jogos. E já projetando um pouco o time que pode vir a ser titular contra o Flamengo no final de semana, no domingo às 11 da tarde, 11 da manhã, perdão. O Inter provavelmente deve poupar alguns jogadores, por mais que seja um jogo importantíssimo contra um adversário direto na tabela. Acredito que o Inter vai poupar alguns jogadores, porque no meio de semana o Inter tem um duelo dificílimo contra o CSA em Alagoas, e o Inter não pode nem pensar um segundo em cair da Copa do Brasil. Então, talvez agora o jogo mais importante da sequência seja contra o CSA. Claro que eu não quero que o Inter perca do Flamengo. Um empate não é um bom resultado por se tratar de um jogo em casa, mas acredito que o Inter vai modificado para esse jogo. Muitas dúvidas, como o Alan Patrick, que é peça fundamental nesse time, não joga o jogo inteiro, isso eu tenho certeza. Deve jogar um pouco porque é fundamental, mas não joga o jogo inteiro. Baralhas e Johnny, eu não sei até quando que o Mano vai sustentar isso. Não sei mesmo. Porque imagine que o alemão não faz o gol Salvador ontem e o Inter não ganha o Flamengo no final de semana. Aí tá instaurada a crise. Até quando, mano, que tu vai querer sair da defesa pro ataque com dois jogadores que não acertam um passe de 3, 4 metros, cara? É um resultado pra gente comemorar? É, porque é vitória. Vitória sempre tem que se comemorar. Mas tem muita coisa a acertar ainda. Tem muita coisa a acertar. O que eu disse no vídeo passado. A hora que entrou o Campagnaro e o Depena, o time evoluiu muito. E olha que o time já estava desgastado. Já estava no final, já estava naquele abafa, naquela coisa louca que ninguém sabe o que tem que fazer. Coloca Luca, Alemão, coloca um monte de gente na área, espeta o Tavalara, que entrou bem também. Entrou bem no segundo tempo. Espeta o Tavalara como um ponta. Deixa o René ali como um terceiro zagueiro, coloca o Vitão na lateral direita. Virou uma bagunça o time. Dessa vez funcionou, e eu acho que não é sempre que vai funcionar, porque o Inter pegou um adversário muito fraco, que nem eu disse. Mas eu acho que o que o Mano tem que rever é o meio-campo. Mas para não ser hipócrita, o que eu disse no último vídeo, o Inter tem que se manter vivo até julho. E uma vitória dessa bota o Inter como postulante obviamente, a vaga e provavelmente é o primeiro lugar também. Porque o Nacional deve jogar hoje. Joga hoje, mas não sei se ganha. Eu acho que é jogo para empate, mas eu acho que é indiferente. O Inter tem muito mais futebol do que o Nacional. Deve ganhar os 2 jogos em casa e fora. Ou empate fora e a vitória em casa. Então eu acho que o Inter deve administrar bem e terminar na liderança do grupo. Mas é preocupante o Mano não perceber ou não querer perceber que Baralhas e Johnny no meio de campo não funciona e nunca vai funcionar. Nunca. O Baralhas só foi bem no Atlético Goianiense por causa que tinha um bom volante ao lado dele e funcionou. O Johnny da mesma forma no ano passado, quando funcionou um pouco, foi quando estava com o Gabriel. E o Inter precisa entender, o Mano precisa entender que o melhor meio de campo hoje é com Campagnaro e Depena. O meu time para domingo eu colocaria Kehler, porque
Eu não acho que deva ficar trocando John Cater, ou escolhe um, escolhe outro. O Cater nem trabalhou hoje, então não dá nem para avaliar, né? Mas então coloca Cater, Igor Gomes novamente, mesmo com o Mário Fernandes recuperado, continua com o Igor Gomes, fez uma boa partida. Vitão, Moledo, o mercado também não jogou muito bem ontem, apesar de não ter perigos defensivos, não jogou muito bem. Colocaria o Moledo novamente. E o René. Abre o meio campo com Campanharo e Depena, Alan Patrick, Wanderson, Pedro Henrique e Alemão ou Luca. Agora, se tu vai querer preservar alguém ou não, eu vou tentar trazer mais informações no vídeo de amanhã. Mas a princípio, tu pode manter esse time e descansar os jogadores no segundo tempo. Se o Inter estiver ganhando 1-0 ou tiver um jogo difícil, ali um empate também já não fica de mau negócio. Bom, pessoal, comenta aí, deixa o like. O que vocês acharam da atuação do Inter? Eu acho que poderia ter sido melhor, mas para se manter vivo por enquanto e dar mais ânimo e dar mais confiança para os jogadores, foi um resultado importante. Alemão salvou o Inter. O melhor da partida para mim, o Pedro Henrique. Pedro Henrique jogou muita bola, fez vários lances de velocidade. Ali peca em alguma decisão ainda, mas acredito que foi o melhor jogador da partida sim. Um abraço pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.